Mitologia em 10 minutos, ato 2, a sociedade, o mito e a religião. Se hoje o termo mitologia nos lembre narrativas excepcionais e fabulosas, nas sociedades onde o mito surgiu, a mitologia, o mito, era tido como algo sagrado e era ensinado desde muito cedo para todas as crianças. O mito servia então como uma espécie de explicação e entendimento para os vários fenômenos naturais, como chuvas, amanhecer, anoitecer e ainda outros acontecimentos que não tinham uma ação ou interferência direta dos homens. Assim, então, a mitologia, antes de mais nada, ela tem todo um caráter pedagógico e educacional. É como se mandássemos os nossos filhos às escolas hoje. Então, se ao homem não era cabível uma interferência ou uma explicação através da sua ação no acontecimento de alguma coisa ao seu redor, era acreditado esses acontecimentos ou essa realização à vontade dos deuses. Então, se não tinha uma explicação, se o homem não tinha uma explicação para dar sobre determinado fenômeno, dava-se como coisas dos deuses. Então, com isso, não era apenas dada uma explicação qualquer ao acontecimento, à realização de coisas que o homem não pode explicar. Nascia também com essas explicações, além de um caráter pedagógico e educacional, nascia, de certa forma, uma religião. Por quê? Isso porque essas explicações sempre eram dadas através de práticas habituais e até de alguns rituais, espécies de atos sagrados que tinham como finalidade estabelecer algum vínculo, alguma relação entre o homem e a divindade. E que tipo de relação? Uma relação de devoção, de arrependimento, de gratidão, dentre outras que é possível. Essa sociedade, que era eminentemente aristocrática, acreditava nesse passado fabuloso e mitológico que algumas famílias fossem ligadas à genealogia dos deuses. Ou seja, algumas famílias, geralmente essas aristocráticas ou aristocratas, tinham descendência direta de alguns deuses, através do nascimento de heróis. Nós vamos chegar ao ponto a falar sobre os heróis. Então, se algumas famílias eram descendentes diretas de deuses, elas tinham uma superioridade hierárquica perante o resto da sociedade, perante escravos e perante algumas funções e outras profissões. Isso acabava como explicando o porquê dessa hierarquia. Ou seja, desta forma nós temos então que alguns deuses protegiam algumas famílias e também algumas profissões. E essas profissões, protegidas por deuses de maior envergadura, de maior importância, elas sempre estavam ordenadas em profissões de sucesso, em profissões de fartura, em profissões que levavam eles a um grau de superioridade, a um grau de nobreza. Ou seja, dessa forma põe-se uma ordem, um ordenamento, uma cosmologia dentre as profissões, algumas mais importantes do que as outras. Isso justificava uma aristocracia sempre nobre, protegida por grandes deuses, e classes inferiores, protegidas por deuses de segundo ou terceiro escalão, ou até sem a proteção de algum deus, no caso, por exemplo, dos escravos. Então, e quando você fazia os rituais certos para o seu deus da sua profissão, como por exemplo na agricultura, a deusa Deméter, quando você fazia os ritos para ela, a sua colheita seria boa, e teriam poucos períodos de seca. Então, o rito nessas condições iria privilegiar a sua profissão, a sua casta de nobre de agricultor. Continuando então, se a sociedade dos homens é aqui na Terra, nós podemos entender que havia uma sociedade em apartado, separado, que era a própria sociedade dos deuses. E no caso dos deuses gregos, essa sociedade era a morada dos deuses, que era o que nós conhecemos como Monte Olimpo. E o Monte Olimpo, para os gregos, era o centro do universo. Por quê? Porque de lá os deuses tudo viam e tudo comandavam. Comandavam o trabalho, as relações sociais, relações políticas, relações humanas,
todos os acontecimentos da vida humana. Embora os deuses fossem divinos e, portanto, imortais, eles se assemelhavam fisicamente e psicologicamente aos homens, sendo então tomados quase sempre pelos mesmos desejos e atitudes humanas. Talvez até pelo fato de que, como hoje nós sabemos, os deuses são criação do homem, e não os homens uma espécie de criação dos deuses. Mas não vamos nos aprofundar nessa questão. Então, se os deuses tinham os mesmos desejos e atitudes humanas, eles acabavam vivendo a interferir na nossa vida, na vida dos seres humanos. Eles acabavam amando humanos, procriando com humanos, se vingando de humanos, dando origem, inclusive, nessas relações, a uma espécie ou espécies de semideuses, que são os chamados heróis. Nessa procriação com humanos nasciam os heróis. Bom, continuando então, junto a esse caráter educacional que nós já falamos, e também esse caráter religioso do mito, da mitologia, isso acaba ganhando ainda uma maior importância quando da ocorrência dos primeiros filósofos, pois na origem da filosofia grega, o germe da teologia, ou seja, o estudar Deus, sempre foi, ou sempre houve uma tentativa de aproximação de Deus e da razão. Então, dessa forma, a atitude educacional, a atividade religiosa é uma atividade mitológica e teológica em sua origem, porque tenta-se sempre explicar a ocorrência de Deus e a ocorrência de um porquê das coisas através da razão. Essa conexão que existe, então, teológica e mitológica e filosófica, podemos dizer, faz brotar uma nova atitude religiosa, agora um pouco mais reflexiva. É importante entender, antes de eu falar sobre atividade religiosa, que nós entendamos que na religião grega existiam dois tipos de religiões. Uma forma pública de religião e uma forma de religião dos mistérios. A religião pública era uma religião amplamente mítica, tipo os poemas de Homero e de Hesíodo. Era naturalista por excelência, onde a santidade não tem lugar. Ou seja, nunca foi vontade dos deuses elevar o homem acima de si próprio, ou seja, de ser semelhante aos deuses. Bem como isso também não era vontade do homem naquela época, ficar parecido com os deuses. Ou seja, o homem não tinha um conflito interno buscando a sua santidade, a sua elevação, a sua equiparação aos deuses. Então, dessa forma, na religião pública, os deuses não exigem qualquer transformação interior do homem. Nem uma luta interna e constante das minhas vontades e meus impulsos contra essa consciência, pois a ausência desta consciência seria também natural, tanto aos homens quanto aos deuses. Agora, de maneira diferente, a religião dos mistérios seria uma espécie de seita exclusiva, quase que uma seita secreta, onde havia já um conjunto definido de literatura, uma literatura sacra, que acaba tomando forma por volta do século V a.C. e se transforma num grande fenômeno histórico e cultural de uma nova religiosidade, uma religiosidade reflexiva e fundada principalmente no culto ao deus Dionísio. E nós vamos acabar falando sobre Dionísio num outro episódio, num outro capítulo. Essas pessoas que cultuavam Dionísio se denominavam os mestres da verdade. Dentre eles podemos dizer que, dentre vários existentes, os mais conhecidos são os pitagóricos, e eles tinham como base os mistérios do orfismo, em uma verdadeira busca pela aletheia, que era a verdade e o desvelamento do que seria oculto. Ou seja, eles buscam a verdade através de práticas simbólicas, mitológicas, ritualísticas e também religiosas. Nós falaremos também, quando falarmos de orfismo, falaremos sobre Dionísio também. Dessa forma, então, essa religião típica das pessoas, essa religião dos mistérios, era típica das pessoas que tinham um maior grau de instrução e que buscavam, sim, um relacionamento muito mais pessoal com a divindade, ou seja, através da sua consciência,
diferentemente dos praticantes da religião pública, que era puramente mitológica e não tinha o acontecimento da consciência. Então, para encerrar, o espírito que anima a religião pública é o negador do espírito que anima a religião dos mistérios, ou seja, a consciência. A atividade ou atitude reflexiva existente na religião dos mistérios não existe na religião mítica. E essa é uma diferença basilar que existe entre elas, e é essa religião dos mistérios que vai acabar se desenvolvendo e que vai aumentar e que vai ser esse fenômeno cultural que inicia-se a partir do século V a.C., afastando cada vez mais a noção de natureza humana e entendendo a necessidade humana de transformações, de modificações através da consciência, que é típica dessa, que não era típica da religião pública, e com a religião dos mistérios vai fazer brotar a filosofia. Nos vemos no próximo episódio.